Cambada, esse vídeo aqui já é diferente por si só, como vocês puderam perceber, porque nos últimos dias eu tava com um hiperfoco enorme em super-heróis, mas agora que essa obsessão já passou, mas ela vai voltar, eu garanto. Então vamos falar sobre outras coisas que não sejam isso. Esses dias atrás eu tava jogando Assassin's Creed Black Flag, e esse era um daqueles jogos que eu nunca tinha tido a oportunidade de jogar até pouco tempo atrás. E como eu tava me divertindo pra um senhor caralho com o jogo, e esse canal aqui é basicamente uma vitrine pra tudo que eu tô vendo e consumindo na minha vida no momento, então eu resolvi pegar uma parada que eu achei muito foda nesse jogo, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso, que no caso é a história do protagonista do jogo. Eu poderia começar aqui a falar primeiro sobre como as batalhas navais são muito bem feitas, e sobre como a exploração também é muito massa, é muito divertido explorar tudo que tem no jogo, todas as ilhas e todos os baús. Mas eu acho que isso é o que a maioria já sabe, porque até mesmo eu, antes de começar o jogo, já tava ligando nisso, porque todas as pessoas que eu conversava me falavam exatamente isso. Mas algo que eu não esperava, fosse tão bom, era de que a forma como o jogo ia trabalhar a história do protagonista, que é o Edward Kenway, ia ser muito foda. E as coisas que acontecem com ele no jogo são muito da hora. E isso me deu uma vontade muito grande de falar aqui sobre esse personagem, porque eu não esperava isso. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa saber quem é o protagonista dessa história. Edward Kenway é um homem que é apaixonado pelo mar. Ele tem um desejo muito grande por liberdade, mas não só por isso, ele também tem uma ambição de querer viver uma vida melhor, ter coisas melhores na vida. E quando eu digo coisas melhores, eu realmente quero dizer coisas. Tudo que é material mesmo. Água, comida, casa, coisas que ele durante a maior parte da vida nem sequer teve acesso, e isso gerou nele um desejo de conquistar uma vida melhor. E qual seria a melhor maneira de conseguir isso que não fosse virando um pirata e saqueando diversas pessoas e ilhas? Pois é, essa é a parada aqui, essa é a questão aqui. Por mais que o nome da franquia seja Assassin's Creed, o personagem nesse caso, no começo, não se importa nem um pouco com as regras da Ordem dos Assassinos. Ele não tá nem aí pra isso, ele é um pirata, ele só quer saber de ganhar dinheiro, de ter mais riqueza, e é isso. Só que, conforme o jogo passa, a gente vai vendo o quanto esse estilo de vida vai consumindo o Edward e acaba fazendo com que ele se torne cada vez mais uma pessoa perdida, completamente perdida dentro da própria vida. Tudo que ele busca já não tá mais satisfazendo ele, e pouco a pouco ele vai mudando a forma como ele vê as coisas. Enquanto nos outros jogos dos Assassin's Creed a gente acompanha pessoas que de fato já pertenciam àquela ordem há muito tempo, e muitos estavam lá porque concordavam com o que aquele grupo queria, e até os que não se importavam tanto assim como o Arnaud em Assassin's Creed Unity, ainda tinha uma ligação direta. O Edward não. Ele nem sequer sabia sobre toda a briga que rolava à solta entre os Templários e os Assassinos. É tanto que no início ele até mata o assassino que tava com ele na ilha, rouba a identidade do cara e vai atrás da missão só pra conseguir a recompensa que os Templários iam dar. que é feito desgraçado. Tá, é certo, muito foda isso. Esse jogo, de uma maneira em geral, é muito amado. Real, parece que toda a fandom gosta pra caralho dele. Mas uma opinião meio diferente que eu tinha encontrado e que eu tinha escutado foi o fato de falarem que o jogo não lembra tanto assim um Assassin's Creed por ser mais focado na pirataria. E talvez, só talvez, porque o Edward só quer saber de ser um pirata e não um assassino. Só que a ideia de pirataria foi escolhida justamente porque piratas são basicamente assassinos em alto mar, que estão por aí navegando, e eles adoram a própria liberdade. Por isso casa tão bem o jogo de assassinos, que tem como uma das temáticas a ideia de liberdade, ter uma temática de piratas. E meio que, tipo, ele ainda tem que andar nas sombras porque ele é um pirata procurado. Assim como os assassinos também tem que andar nas sombras. Pô, não dá pra ficar dando bobeira por aí, tá ligado? E é aí que tá. Eu acho que quando fizeram o jogo, quem tava criando, quem tava fazendo, tava muito consciente da história do Edward e usou ele pra trabalhar de uma forma diferente, como tinham sido os outros protagonistas nos outros jogos. Eu acho muito bem feito, porque conforme o jogo vai passando e a gente vai vendo a história do Edward se desenrolar, a gente percebe o quanto que o Edward perdeu os seus entes queridos e ganhou pouca coisa em troca. Na real, ele não ganhou quase nada em troca. E isso é a todo momento sendo trazido à tona no jogo. E ele é muito confrontado por outros personagens sobre isso. E isso vai fazendo com que a gente perceba o quanto de camadas o Edward tem e o como que o jogo trabalha essa parte do personagem que outros jogos muitas vezes nem exploram, tá ligado? Eu acho que com tudo que eu falei aqui, já fica muito claro, já fica muito fácil de ver qual que é o arco de personagem dentro desse jogo. Ele vai de alguém ambicioso, não que ele seja egoísta, porque de fato ele só queria uma vida melhor. Pô, algo que todo mundo quer, tá ligado? E ele vai disso pra alguém que após perder muitas pessoas importantes, começa a ver o quanto que essa vida não vale tanto a pena assim. E aí depois de tudo que rolou, ele entra pra Irmandade. Ele primeiro precisa passar por toda uma caralhada de merda na vida dele, mudar como pessoa. A visão dele como assassino, como alguém que acredita no que a Irmandade prega, basicamente, só começa a ressoar nele depois de muito tempo, depois de muita coisa ter acontecido na vida dele.
É muito massa porque a gente consegue perceber que basicamente toda a história que acontece com o Edward dentro desse jogo faz com que no final do jogo ele mude a visão dele de mundo, entre pra Ordem dos Assassinos e então largue a pirataria. E aí é que tá, é muito massa de ver que a gente joga o jogo inteiro com alguém que não tá nem aí pras coisas que os assassinos falam, não tá nem aí pras coisas que esse grupo acredita. E depois, no final do jogo, ele passa a acreditar. Então, basicamente, a gente tá quase que olhando a origem de um assassino, basicamente. O jogo em si é diferente dos outros da franquia, justamente porque o personagem principal vem de um mundo completamente diferente e vai sendo inserido dentro desse conflito e vai conhecendo a partir daí cada vez mais sobre o credo e a ordem dos assassinos. Pô, no início, ele até era amigo de alguns dos templários, tá ligado? Pô, mano, o cara tava real muito perdido no rolê. Algumas pessoas dizem que isso é parecido com os jogos atuais da franquia, com o que eles fazem, porque o Edward é mais um pirata do que um assassino, então em tese a gente não estaria jogando um Assassin's Creed. Eu não concordo com isso. Se você acha isso, eu te acho um paspalhão. Aqui eu acho que combina justamente porque, como eu já tinha dito várias vezes aqui no vídeo, ele vem de um mundo diferente dos assassinos. Então faz sentido até mesmo o estilo de gameplay do jogo também ser diferente para representar isso. Enfim, eu gostei do Edward, ele é um protagonista muito diferente dos outros, é uma forma muito inteligente de fazer um Assassin's Creed sem um protagonista assassino, que vai conhecer sendo tudo que envolve a franquia, o credo, os templários, e ainda assim tem uma vida própria onde ele quer ficar rico e ainda, mano, depois muda a própria visão sobre tudo que ele conhecia. E na minha opinião, esse jogo trabalhou o Edward da melhor maneira possível, tá ligado? Não vejo como poderia ser melhor. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado do vídeo, espero que todos tenham se divertido e eu espero que todos vocês também tenham um ótimo final de semana. É isso, se inscreve, comenta, dá like, compartilha e fala!